Pessoal, hoje é o seguinte, vamos falar sobre trabalho e potência. Vocês já viram essa matéria no nono ano, então agora nós vamos dar uma reforçada no primeiro ano com um pouquinho mais de detalhes. Logo no começo, eu vou apresentar a primeira fórmula para vocês, que é o trabalho de uma força constante, segundo uma trajetória retilínea. Reparem que aqui eu aplico uma força, essa força é constante, ela não é variável, é a mesma força. Eu aplico a força e há um deslocamento. Toda vez que eu aplicar uma força e houver um deslocamento, eu estou realizando trabalho. O trabalho é essa letra grega aqui chamada tau, que vai ser nada mais do que força vezes o deslocamento. Então eu aplico uma força, o objeto andou, estou realizando trabalho. Se eu aplicar uma força nesse objeto e ele não andar, o trabalho é zero, eu não estou realizando trabalho. Então aqui eu tenho um objeto, tá? Se houver o deslocamento, então eu estou realizando trabalho. Se eu fizer uma força e não sair do lugar, eu não estou realizando trabalho, tá? Isso é importante. Toda vez que eu aplicar uma força no objeto, ele não houve deslocamento, não houve realização de trabalho. Bom, o trabalho é medido em joules, força é medida em newtons, deslocamento é medido em metros no Sistema Internacional de Unidades. Vocês lembram que para decorar essa fórmula no nono ano, o pessoal lançou a fórmula aqui, a frasezinha 6, parece o número 6, né? 6 Fed, lembra disso? Que vocês falaram, alguns de vocês falaram? Bom, continuando, temos um caso particular aqui, né? Ó, entenda que aqui a força está sendo aplicada em uma diagonal, então não é uma força junto com o deslocamento, no mesmo sentido que o deslocamento. Ela tem uma diagonal, forma um ângulo com o deslocamento. Lembrando que com ângulo, cosseno. Então o trabalho para realizar esse deslocamento, eu vou aplicar a força, essa força aqui, vezes o deslocamento do objeto, só que como ele vai deslocar na horizontal, eu uso uma parcela dessa força, que é o F cosseno de θ. Então a fórmula, quando tiver uma inclinação, um ângulo inclinado da força, vai ser F vezes D vezes cosseno θ. É como se eu tivesse um carrinho de brinquedo e puxasse por um barbante. A força não está sendo aplicada na horizontal, está sendo aplicada na diagonal, tá? Pelo barbante. Então, isso aqui seria a representação do barbante. Então, quando acontecer esse caso, que a força não está no mesmo sentido do deslocamento, eu aplico o cosseno do ângulo. Aí vem aquela tabelinha, 30, 45, 60 graus, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tá? Trabalho da força-peso. Qual que é o significado desse conteúdo aqui? Aqui eu tenho um objeto, certo? Ele está parado. Se eu soltar ele, vai acontecer o quê? Ele vai cair. Quem está puxando ele? A gravidade. Então ele tem um peso e ele é puxado por essa atração gravitacional. Então aqui está o peso, eu tenho deslocamento que seria a altura em relação ao solo. Então quem puxa ele é a gravidade. Lembrando, como que eu chego nessa fórmula? Essa fórmula a partir da fórmula original que eu apresentei aqui no começo dessa aula. Onde a força, no caso, vai ser a força-peso. E o deslocamento vai ser a altura, que a gente representa por H. Lembrando que o peso é M vezes G. Então, toda vez que eu for calcular o trabalho da força-peso, você vai usar a fórmula mgh, onde o M significa massa, medida em quilogramas, o G da gravidade é o G da Terra, que a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura do objeto em relação ao solo. Como todo objeto, a natureza dele é descer, porque a atração gravitacional puxa ele para baixo, quando ele estiver descendo, meu trabalho da força-peso será positivo, ou seja, quando você fizer o cálculo vai dar mais, positivo. E se eu estiver realizando o trabalho ao contrário, eu estou levantando esse objeto, a natureza do objeto é descer, mas eu estou levantando ele, estou fazendo uma força contrária à natureza dele. Então o trabalho vai ser negativo, tá? Então, descendo o trabalho da força-peso positivo, subindo o trabalho da força-peso será negativo. Quando aparecer um exercício com gráfico, notem que aqui a nossa força ela é variável. Quando a força é variável, eu não consigo aplicar a fórmula, porque aqui a fórmula para força é para quando a força for constante. Aí sim, eu tenho um valor só para a força.
aqui eu aplico a força, a mesma força no deslocamento. Nesse caso do gráfico, está havendo uma variação de força, então não tem uma força fixa, não tem um valor fixo. Então eu vou aplicar o cálculo da área da figura formada. Aqui, qual que é a figura formada aqui nesse gráfico? Alguém sabe? Trapézio. Então eu vou ter que usar a fórmula do trapézio para calcular o trabalho realizado nessa situação. Tá? Então, lógico, a figura formada pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser um trapézio. Os que mais aparecem são essas figuras. Você tem que saber o cálculo das áreas dessas figuras. Terminando aqui a nossa parte da lousa, vamos falar um pouquinho sobre força elástica. Força elástica, a pessoa já pensa numa mola, tá? Que ela tem esse movimento de vai e vem. Pode ser um elástico também? Pode também, tá? Então, para entender melhor, eu coloquei a mola aqui no estado de equilíbrio, ou seja, está na posição aqui paradinha. Se eu puxar ela, o que acontece? Ela vai querer retornar para a posição de equilíbrio. Se eu puxar ela aqui, ela vai fazer isso, ó, parou aqui. Se eu comprimir ela, também é a mesma coisa, a tendência dela é voltar para a posição de equilíbrio. Então, se eu comprimir ela vai fazer isso, quando eu soltar. Parou. Essa aqui está alongada, né? Essa elongação da mola, ou essa compressão da mola, eu estou comprimindo ou esticando essa mola, tem um valorzinho que está tirando ela do equilíbrio. Esse valor, que a gente chama de X, é a deformação da mola. Então a fórmula para calcular força elástica é o K vezes X, onde o X é a deformação da mola, ou alongando ou comprimindo, e o K é a constante elástica da mola. Tá? Essa constante elástica é medida em laboratório, então o pessoal fabrica molas e eles fazem algumas medições para determinar a constante elástica da mola. As molas, quando são fabricadas, elas têm diversas finalidades. Às vezes é para uma máquina, às vezes é para o eixo de um caminhão, o eixo de um carro, ou até alguma coisa mais simplesinha. Tá? Então tem a constante elástica da mola, que no sistema internacional nós usamos essas unidades aqui, ó, força medida sempre em newtons, constante elástica newton por metro e a deformação da mola por metro. Bom, finalizando a explicação, aqui temos um gráfico onde tem a força elástica pelo deslocamento, e nesse gráfico, reparem que aqui a figura formada é um triângulo. Então, para calcular o trabalho, como eu falei, eu calculo a área da figura formada, que vai ser base vezes altura dividido por 2. Onde a base aqui e a altura, eu acho que eu troquei de posição, mas não tem problema, tá? Ó, a base é x e a altura é k vezes x. Então vai ficar k vezes x dividido por 2. Vai substituir a base é o x e a altura é o k vezes x. Está invertido aqui, tá? Mas é tudo multiplicação, a ordem não altera os fatores. X vezes x é a mesma coisa que x ao quadrado. E aqui definimos a fórmula para o trabalho da força elástica. Deixa eu colocar fel aqui. Trabalho da força elástica. Não confunda com força elástica. Força elástica, está lá no cantinho lá, é K vezes x. Trabalho da força elástica, que é a energia medida em joules, kx ao quadrado dividido por 2. Quando ele falar sobre trabalho resistente, é quando eu tiro ele da posição de equilíbrio. Então, olhando aqui, ó, vem aqui por favor. Se eu tirar ele da posição de equilíbrio, se eu esticar a mola ou se eu comprimir a mola, eu estou tirando ele da posição de equilíbrio. Então, eu estou fazendo um trabalho resistente. O trabalho é negativo. Se eu soltar, a força elástica da própria mola vai fazer com que ele volte à posição inicial. Aí vai ser o trabalho motor. Trabalho motor, aí o valor será positivo. Então, resistente, eu tiro ele da posição de equilíbrio, o trabalho é negativo, ou alongando ou comprimindo. Soltando esse objeto que está preso através da mola, ele vai fazer com que ele retorne à posição de equilíbrio, a gente chama de trabalho motor, e o cálculo vai ser positivo. Isso aí.